Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa série Patchwork para Todos. Hoje será o 5º episódio, onde nós construiremos o 5º bloco. O 5º bloco é este daqui. Ele se chama Formal Garden, ou Jardim Formal. Nos 4 primeiros episódios, nós construímos os 4 primeiros blocos, que foram esses daqui. Este primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º. Este 5º bloco, ele é bem tranquilo de fazer, porém o efeito dele, ele é perfeito. A série Patchwork para Todos, ela tem como objetivo final ver montadinha essa manta inteira que está aqui atrás de mim. Mas me conta uma coisa, você que está aí me acompanhando desde o início, você já fez os seus 4 primeiros blocos? Se sim, me conte aqui nos comentários, porque eu vou gostar demais de saber. Agora, se você ainda não assistiu os 4 primeiros episódios, assim que terminar o de hoje, corra lá e assista, porque vale a pena. E aí, você não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aí ele vai te avisar sempre que eu lançar um vídeo novo. E aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu sou Roberta Luz, você está aqui comigo na Papel com Pano e eu não canso de dizer que sem você nada disso seria possível. Nos episódios anteriores, nós falamos bastante sobre os materiais básicos, essenciais, que a gente utiliza para tornar o patchwork mais fácil e mais rápido. Falamos também um pouquinho de quilting, falamos um tantinho de combinação de cores. Então, eu penso que as informações que foram dadas no decorrer dos episódios são bem ricas e que vale a pena aproveitar. Se eu tivesse tido um meio de conseguir essas informações logo que eu comecei, há muitos anos atrás, com certeza eu teria aproveitado o máximo, sem sombra de dúvidas. Então, gente, aproveitem. O que eu estou falando aqui, eu estou falando com propriedade. E por falar em combinação de cores, vocês já repararam na auréola da maioria dos tecidos, uns quadradinhos ou umas bolinhas? Eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu estou falando disso daqui. Na maioria dos tecidos, a gente encontra na auréola, aqui são bolinhas e alguns tecidos vêm quadradinhos. Esses quadradinhos aqui, o que eles querem dizer? Nesse caso, essas bolinhas. Quer dizer que essas tonalidades todas que estão aqui são as tonalidades que foram utilizadas na hora do tingimento deste tecido em especial. Então, quando você está com dificuldades de combinação, de montar um composê para fazer determinado trabalho, você usa isso aqui como referência. Por quê? O que quer dizer? Que qualquer uma dessas tonalidades que você escolher para fazer um composê, tendo este tecido como principal, vai ficar bom. Entenderam? Então, isso aqui é uma dica muito especial que eu utilizava bastante. Utilizava porque ainda utilizo, mas a partir do momento que a gente vai pegando prática na composição de cores, isso fica mais fácil. Mas até a gente ter prática, use e abuse dessa dica, porque isso vai te ajudar bastante. Não sei que tecido eu vou escolher para fazer um trabalho usando esse aqui como o principal. Então, eu vou lá, procuro na auréola, acho esses quadradinhos ou bolinhas. Aqui eu tenho até bastante, tem uns que só vem 3, só vem 4, mas mesmo assim ajuda. Então, neste caso, o que eu escolheria? Poderia escolher um cremezinho, um azul. Aqui eu tenho 3 tonalidades de verde, não preciso das 3, posso escolher uma só. Então, gente, qualquer uma dessas tonalidades que eu escolher para fazer uma composição com esse aqui, com certeza não haverá erro. Então fica aí uma dica bem especial para todos vocês.
Agora sim, vamos ao nosso bloco de hoje, o Formal Garden ou Jardim Formal. Como sempre fazemos com os nossos trabalhos desde lá no início, regra número 1, a gente precisa esquecer o todo e focar apenas no objetivo de hoje, que é o bloco número 5. Regra número 2, a gente precisa de um ponto de partida, de uma referência. E qual que é essa nossa referência? É a medida final do bloco. Os passos que a gente precisa chegar até atingir essa medida final. Então, a gente parte da medida final. E a gente já estipulou lá no primeiro episódio que a medida final para todos os blocos será 30 por 30, mais a margem de costura. Por que 30 por 30? Porque é uma medida facilmente divisível, tanto por 4 se for um 4-patch, quanto por 3 se for um 9-patch, tá? Então, você lembra o que é um 9-patch? Se não lembra, assista os episódios anteriores. Mas mesmo assim eu vou falar, vou repetir. 9-patch é um bloco que é divisível é dividido por 9 partes iguais. Então, para isso, nós vamos utilizar o nosso projeto mais uma vez para facilitar o entendimento do bloco. Bom, nós temos aqui um bloco de medida final 30 por 30. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos dividir em partes iguais. Nós temos aqui 1, 2, 3 divisões na vertical e temos 1, 2, 3 divisões na horizontal. Isso é um 9-patch. Então, eu vou dividir aqui para facilitar a visualização e o entendimento. Ó, dividir verticalmente 1, 2, 3 partes e dividir horizontalmente da mesma forma. Então, nós temos 3 fileiras na vertical, 3 fileiras na horizontal. Cada fileira tem um quadrado de 10 por 10. Por que 10 por 10? Porque se 30 é o tamanho final e eu tenho 9 pedacinhos, então quer dizer que eu vou ter 3 na horizontal, 3 na vertical. E cada quadradinho desse aqui vai medir 10 centímetros. Então, vamos contar comigo? 10, 20, 30 centímetros. 10, 20, 30 centímetros, certo? Então, aí a gente já tem bastante informação. Gente, é o que eu sempre digo. Uma coisa é você pegar um trabalho inteiro e tentar fazer sem entender. A outra coisa é você dividir em pequenos pedaços, analisar cada pedacinho desse e entender o que você está fazendo. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, por isso eu sempre uso um projeto, tá? E a gente não pode esquecer que o nosso ponto de partida é sempre a medida final. É a partir dela que a gente vai conseguir chegar na medida de cada pedacinho. Já facilitou, não é mesmo? Dito isso tudo, agora nós vamos para o nosso próximo passo, que é saber quantos quadrados de cada tecido nós vamos precisar e todas as medidas de cada um. Bom, primeira coisa que a gente faz é procurar os quadrados que são inteiros. Depois a gente parte para os quadrados formados por 2 triângulos. Aqui no nosso Formal Garden, a gente só tem um quadrado inteiro, que é este quadrado central, que no meu caso é do tecido azul. Então tá, então eu vou precisar de um quadrado, eu já sei que cada quadradinho mede 10 centímetros, e esses 10 centímetros ele vai medir depois de pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Aquela velha historinha, acrescentar a margem de costura. Eu acho que
essa pecinha aqui foi a que eu mais mostrei durante todos os nossos episódios. Por quê? Porque ela é imprescindível. Isso aqui é uma margem de costura. E eu não vou ficar aqui falando mais ainda sobre ela. Por quê? Porque senão aquelas pessoas que estão me assistindo desde lá no início vai ficar enjoativo para elas. Então eu peço a você que está me assistindo agora que assistam principalmente o episódio 3, se não me engano, que é onde eu falei bastante sobre margem de costura. Tá certo? Combinado assim? Bom, então eu vou acrescentar aqui a minha margem de costura. Então eu vou precisar de um quadrado de 10 centímetros mais margem de costura do tecido azul. Aqui está ele. Agora sim, ele é o único quadrado inteiro, como eu já disse. Agora nós vamos ver quantos quadrados formados por 2 triângulos que nós temos no nosso bloco de hoje. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos perfeitos. E esses 8 triângulos perfeitos, eles são iguais, eles são das mesmas cores, para formar este desenho aqui. Então, nós vamos precisar de tantos quadrados brancos quantos quadrados rosa. O que eu falei agora? Que a mesma quantidade do rosa vai ser do branco também. E quantos nós vamos precisar? A gente já viu também que cada quadrado de cada cor, a hora que se unir para formar um par, ele vai dar origem a 2 triângulos perfeitos, como é o caso desse esqueminha que eu sempre faço para facilitar. O que eu disse? Que um quadrado rosa, ao se unir a um quadrado branco, vai dar origem a 2 triângulos perfeitos. Então, como a gente já viu aqui, que a gente precisa de 8 triângulos perfeitos, então nós vamos precisar de 4 quadrados do rosa e de 4 quadrados do branco, que ao se unirem vão dar origem aos 8 triângulos perfeitos que a gente precisa. Bom, dito isso, próximo passo, a medida deles. O quadrado azul ele é inteiro, então ele é 10 mais margem. Agora, esses quadrados aqui, para eles ficarem com 10 também, que é o que a gente precisa, além da margem de costura, óbvio que a gente precisa acrescentar, a gente ainda vai ter que acrescentar uma medida extra que vai ser esta costura na diagonal. Essa costura na diagonal, ela vai comer uma margem de costura. Então, isso é regra. A gente precisa acrescentar mais 1 centímetro, que por coincidência é a mesma medida da margem, tá? Sempre que a gente vai fazer um triângulo perfeito, a gente precisa desse 1 centímetro. Teorema de Pitágoras, vocês lembram lá da nossa matemática? Pois é, não, também não precisa lembrar não. Só guardar que você precisa acrescentar 1 centímetro para essa costura da diagonal. E aí acrescenta a sua margem de costura, que pode ser 1 ou 1,5. Tá bom? Então vamos ler a legenda agora para a gente concluir isso tudo que eu falei aqui. Para a gente montar o nosso jardim formal, nós vamos precisar de um quadrado de 10 mais margem inteiro do tecido azul. Vamos precisar de 4 quadrados de 11 centímetros mais margem do tecido rosa e vamos precisar de 4 quadrados de 11 centímetros do tecido branco mais a margem de costura. Só isso. Eu falei que ele era um bloco relativamente fácil de fazer, super tranquilo e de um efeito bem bonito. Então, eu já tenho aqui todos os tecidos cortados que nós vamos precisar. 4 quadrados brancos de 11 centímetros mais margem e 4 quadrados do rosa de 11 centímetros mais margem.
Bom, então suponho que você já tenha cortado tudo ou que você esteja utilizando um kit pré-cortado da Papel com Pano, onde já está tudo cortadinho para você, porque você não é boba. Então agora, qual que é o nosso próximo passo? Montar os triângulos perfeitos, que são 8. Então nós vamos precisar de 4 pares. Vamos precisar, vou arredar para lá o nosso projeto, e vamos precisar de um par branco com rosa, outro par, aliás, rosa com branco, tanto faz branco com rosa, rosa com branco, dá no mesmo. Terceiro par e quarto par. Pronto, os pares já estão aqui. Próximo passo, riscar diagonal. E aí, eu já falei isso também nos outros episódios, a gente vai escolher o tecido, geralmente eu escolho o mais claro, só para enxergar melhor na hora que vai para a máquina, então eu vou escolher o branco. E nós vamos riscar a diagonal, margem de um lado, margem do outro. Eu já risquei 3 pares e deixei um aqui para riscar aqui na hora com vocês. Esses outros, para adiantar, eu já deixei riscadinho, porque é a mesma coisa. Então, vamos lá. Uma coisa que eu acho bem importante também, gente, que é só uma curiosidade aqui, só para acrescentar, os tecidos que eles têm posicionamento, que fica uma figura em pé ou deitada. Na hora que a gente vai fazer os triângulos perfeitos, não tem muito que se preocupar com isso não, porque quando a gente vai montar o desenho do bloco, o que que acontece? Ora ele fica assim, ora ele dá um giro de 90, depois gira novamente. Então, por mais que a gente tenha cuidado em deixar tudo em pezinho ou tudo deitadinho, tudo no mesmo sentido, a hora que a gente der o giro com o quadrado pronto para poder formar a figura que a gente quer, ele vai virar de ponta cabeça. Então, eu não me preocupo muito com isso não. Nesse momento, neste caso, tá? Mas tem casos que isso é assim, essencial. Eu tô falando no caso dos triângulos perfeitos. O que que eu faço? Eu procuro deixá-los sempre na mesma posição na hora que eu vou riscar a diagonal. É o maior cuidado que eu tenho. Depois eles vão virando e fica por isso mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou riscar a minha diagonal com a minha margem de costura. Você pode riscar com uma régua também. Eu já risco com a margem porque eu vou usá-la agora, então, ó, risquei a diagonal. Vou colocar a margem bem encostadinha e vou riscar. A margem está encostadinha no risco da diagonal. E agora eu posso passar a margem para cá e riscar desse lado da diagonal. Para facilitar, eu vou virar o meu tecido, vou encostar a margem novamente na diagonal, vou riscar com bastante cuidado. O lápis deitado, eu já falei isso também em um outro episódio, porque se a gente riscar com o lápis em pé, eu vou riscar aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele dá uma diferença, é mínima, quase não dá para ver, mas ela existe. É como se a gente estivesse com uma ponta de lápis muito grossa. E no patchwork, qualquer 1 milímetro a mais que você acrescenta, dá diferença na hora de encaixar as partes. Então, muito cuidado com isso. Ok? Então, já passamos também por esta fase de riscar a diagonal. E aí já podemos passar para a próxima fase. Vou dar um golinho no meu chazinho aqui. Prontinho. E aí, nós vamos montar os pares. Direito do tecido branco com o direito do tecido rosa. Um bem em cima do outro. A gente quase não vê o tecido rosa aqui embaixo. E aí vou pegar os meus alfinetinhos e vou
alfinetá-los. Alfinete de preferência do centro para fora. Isso é um detalhe sim, mas um detalhe muito importante. Sabe por quê? Porque se a gente não colocar do centro para fora, a gente corre o risco, quer ver? Ó, acho que eu nem sei colocar, mas vou tentar aqui. Se a gente colocar de fora para dentro, na hora que a gente vai colocar do outro lado, ó, a gente dá uma encolhidinha aqui, tá? E aí, quando a gente coloca do centro para fora, a gente não corre esse risco. A gente está abrindo o tecido. Então, vamos lá. Ajeitar. Isso aqui que eu tô fazendo, nós vamos fazer com os 4 pares. E depois dos 4 pares prontos, alfinetados, o que que a gente vai fazer? Nós vamos para a máquina e vamos costurar. E aí você que já está me assistindo lá desde o início, você já sabe que nós vamos costurar nas margens feitas dos 2 lados da diagonal. Ou seja, nós vamos costurar neste risco aqui e vamos costurar neste risco aqui. Ok? Então, te espero lá na máquina para a gente formar os triângulos perfeitos. Chegamos na máquina de costura e agora podemos formar os nossos triângulos perfeitos. Conforme eu disse, a costura será feita nas 2 diagonais, aliás, nos riscos feitos em volta das 2 diagonais. Então, precisamos ligar a máquina, né? Pronto. Aqui, gente, não interessa muito o seu pezinho de máquina, já disse isso outras vezes também. Por que que não interessa muito? Porque você riscou e você vai costurar em cima do risco. Então, independe do pé de máquina que você está usando. Só procurar costurar bem certinho em cima do risco. Vamos lá formar nossas bandeirolas. Quem não sabe o que são as bandeirolas, é isso aqui que eu tô fazendo, ó. Que é costurar sem tirar a costura anterior da máquina. Por exemplo, eu tô no 3º quadrado aqui, na 3ª costura, e as 2 primeiras estão aqui ainda. Ah, mas para que isso? Porque aí a gente economiza linha e economiza tempo, de não ficar cortando, levantando o pé, pondo de novo. Pronto. Terminei os 4. Agora, o que que nós vamos fazer? Fica mais fácil a gente separar para costurar o outro risco. A mesma coisa, exatamente em cima do risco feito. Agora que nós terminamos de costurar os triângulos perfeitos, nós vamos para a próxima etapa, que é separá-los. Vamos lá? Etapa seguinte, vamos separar os triângulos perfeitos. Para isso eu vou usar um cortador com lâmina boa e uma régua própria de patchwork. Essa réguinha aqui, gente, quem não conhece, é sensacional. Ela mede 5 por 30, super prática e um preço bem legal também. Quem quiser saber mais, já sabe, www.papelcompano.com.br. Então,
estou aqui cortando, eu estou posicionando a régua exatamente na diagonal que eu risquei, cortador no ângulo de 45 graus e sempre na mesma direção. Ah, acho que não cortou, volto, não, corto novamente na mesma direção. Por que isso? É frescura? Não, isso aí vai fazer com que sua lâmina dure muito mais tempo. Então, estamos cortando todos eles na diagonal. Lembrando, são 4 pares que, ao serem cortados na diagonal, formarão 8 quadrados. Terminei de usar o meu cortador, é muito importante fechar. Principalmente quem tem criança em casa. Às vezes cortar a lâmina tá ceguinha para cortar pano, mas para cortar dedo tá ótimo. Bom, agora vamos passar. Que forma que nós vamos passar? Abrir os nossos quadrados e vamos jogar todas as costuras para o lado rosa. Por quê? Porque geralmente a gente ou abre a costura, tá? Neste caso, ou a gente joga para o lado mais escuro do tecido, porque se a gente jogar para o lado mais claro, pode dar sombra, só por isso. Então, para a gente jogar para o lado mais escuro do tecido, aliás, para a gente jogar para o lado que a gente quer, olha só como é que facilita. Se a gente colocar assim e ir passando, a costura vai embolar aqui atrás. Então, a gente pega ele dobradinho. O lado que a gente não quer que a costura fique, a gente põe em cima da tábua, tá? De cabeça para baixo. E aí abre, automaticamente a costura já vai ficar para o lado que você quer. Aí, ó, uma diquinha bem legal também. Ó, tá vendo? Vou mostrar o contrário, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Se eu colocar o rosa de cabeça para baixo, a hora que eu passar, ah lá, a costura vai ficar pro lado branco. Se eu colocar o branco de cabeça para baixo, a hora que eu for passar, a costura vai ficar pro lado rosa, que é o que eu quero, tá? Só uma diquinha, gente, o patchwork, ele tem tantos detalhes que essas dicas que a gente vai adquirindo com a prática, elas são bem valiosas. E é isso que eu quero passar para vocês, cada vez mais. O passar tecido, ele é muito importante. Acho que eu já falei com vocês que logo que eu comecei, a gente quase não usava ferro. A gente usava o ferro, que a gente falava ferro frio, né? Que é a dobradeira ou o vincador. Os dois, neste caso, faz o mesmo efeito. O ferro, ele era usado só no final do trabalho, só na hora que a gente ia finalizar mesmo. Mas eu acho ele muito importante, porque ele abre a costura e deixa a peça do tamanho real que ela tem que ficar. Agora, com todos já passadinhos, nós vamos para a etapa seguinte, que é montar as fileiras na horizontal. Já estamos com todos os nossos triângulos perfeitos prontinhos e passados. Já estamos com o nosso quadradinho solitário inteiro aqui azulzinho. E agora nós vamos partir para a montagem das fileiras na horizontal. E para isso, o que a gente precisa? Do nosso projeto, sempre ter nosso projeto como referência, porque ainda mais nesse bloco que todos são iguaizinhos. Então, ora nós vamos usar numa posição, ora nós vamos usar na outra, e basta trocar a posição que a figura do bloco será outra completamente diferente. Aí você já não está mais fazendo o nosso jardim formal, você vai estar fazendo um outro bloco inventado por você, que também vale, mas que não é o nosso. Então preste atenção sempre no projeto, sempre na figura. Então vamos lá, vou afastar aqui e vamos montar de acordo com a figura que a gente está vendo ali.
Este é no meio. Aqui. Tá vendo? Ó, eu já ia colocar assim. Montou uma outra figura aqui. Mas, no nosso caso, eu preciso dele assim. Ô, gente, é muito lindo, né? Cada um que eu faço, eu vou ficando cada vez mais apaixonada e vidrada nesse tal desse patchwork. Olha só que coisa mais linda. Bom, então agora ele já está montado e aí nós vamos costurar esses três aqui. Vamos costurar esses três aqui e vamos costurar esses três aqui, ou seja, seguindo a horizontal. Ah, Roberta, eu posso fazer assim também? Pode. Pode costurar esses três aqui, pode costurar esses três aqui e pode costurar esses três aqui. Tanto faz, tá? Mas eu aconselho você criar para você e fazer sempre da mesma forma, porque senão acaba te confundindo em um determinado momento, vai por mim. Então eu estou acostumada a costurar sempre os quadrados na horizontal primeiro, para depois juntar. Então, bora para a máquina. Já estamos com a primeira fileira posicionada para ser costurada. Como vai ser a costura? Como sempre é. Este quadrado com este daqui, direito com direito, costurar. E aí vou pegar este quadrado, colocar aqui, direito com direito e costurar. Agora sim é muito importante o pé de máquina que você está usando. Por quê? Se você deixou margem de 1 centímetro, quer dizer que você só pode usar meio centímetro de cada lado para costura. Então, muito cuidado com seu pezinho de máquina, porque se ele tiver mais que meio centímetro, você precisa riscar a margem de meio para que você possa costurar em cima da margem, que é essa margenzinha aqui. Ou você vai pegar a régua e vai riscar, tá? Porque se você deixou margem de 1 centímetro e tá usando o pezinho de 1,5, e aí no final não vai dar certo, porque 1,5 dividido por 2 dá 0,75. Então, você vai gastar 75 de um lado, 75 do outro. E não pode, porque a margem que você deixou foi só de 1 centímetro. Tá? No caso da minha máquina, o que acontece na minha máquina? O meu pezinho, ele é de 0,75, só que eu consigo chegar a minha agulha para o lado direito e diminuir. Mas isso aí nem sempre pode ser feito, nem todas as máquinas fazem isso, tá? Então, muito cuidado com esse lance aí da margem de costura. Primeira fileira prontinha, vamos trazer a segunda para cá e vamos fazer a mesma coisa, igualzinho a gente acabou de fazer. Claro que aqui vocês podem colocar alfinetes para trazer maior segurança. Próximo quadrado, direito com direito. Aí aqui, tá, gente, ó, se preferir, pega um alfinetinho, depois de bem posicionado, bem certinho, bota ele aqui, ó, que só de fazer isso já vai te garantir que o quadrado não vai sair do lugar. Segunda fileira pronta também. Vamos para a terceira e fazer a mesma coisa, direito com direito. Agora nós vamos costurar o último quadrado, sempre de olho no projeto, porque é o nosso ponto de referência. Direito com direito,
Já estamos com as 3 fileiras na horizontal prontinhas. Agora, o que a gente precisa fazer? Passar as costuras. Como que a gente vai passar as costuras? Bom, voltando àquela velha história do quilting, o que acontece? Quando uma peça tem muitas costuras, muitos recortes, a gente tem que ter muito cuidado ao passar essas costuras. Por quê? O quilt, a agulha, ela vai batendo insistentemente e muito rápido. E aí o que acontece? Quando chega num ponto onde a costura está muito grossa, a linha arrebenta, a agulha quebra. Já falei isso para vocês, mas estou falando novamente. Então, o ideal é a gente fazer uma jogada com as costuras, uma para lá, outra para cá, uma para lá, outra para cá. Bom, no nosso caso do jardim formal aqui, a gente não precisa se preocupar tanto em abrir as costuras, porque a gente nem tem tanto recorte assim. Então, o que eu vou fazer? Essa primeira fileira, eu vou pegar o quadrado do meio e vou abrir as costuras. E aí, vou pegar a outra fileira e vou fechar as costuras do quadrado central. E aí, vou pegar a última e vou abrir. O que eu fiz? Eu alternei. Abri costura, fechei costura, abri costura. Então, vamos lá passar. Vou trazer a minha tabuinha milagrosa para cá. E vamos lá. Então, essa é a última fileira. Eu vou abrir o quadrado do meio, desta forma. Passei pelo avesso. Eu sempre, olha, o avesso, ele tem que estar bem arrumadinho, tá, gente? Cuidado na hora que você for passar essa costura, para essa daqui não virar para cá. Então, por isso que eu adoro um ferro. Passei do lado avesso, vou virar e vou dar mais uma passadinha do direito. Então, aqui está aberto. Agora, a do meio, eu vou fechar. Quando eu falo fechar e abrir, pode até causar uma confusãozinha aí com vocês, porque abrir costura a gente entende que é fazer isso aqui, tá? Mas não é isso que eu tô fazendo. Eu falei abrir é jogar as costuras do quadrado central para fora, abrir as costuras, tá bom? Só pra gente diferenciar aí e não causar confusão. Gente, desculpa, essa aqui eu abri, então essa aqui eu tenho que fechar. Pronto. Fechar. Troquei a ordem. Fechei. Tá vendo como é que patchwork a gente tem que ter bastante atenção e concentração? E é por isso que ele é terapêutico, porque a gente tem que estar pensando só nisso, focada só nisso, esquece o mundo lá fora. Fora mais um monte de motivos que fazem do patchwork uma das melhores terapias. E olha que eu falo como psicóloga. E aí a última eu vou abrir. Então agora que a gente já está com todas as fileiras na horizontal prontinhas, o que nós vamos fazer? Finalizar o nosso bloco. E para isso nós vamos costurar essa nessa e essas duas nessa daqui. Qual que é o processo? Direito com direito. Você vai beijar. Eu falei aqui beijar, gente, desculpa, mas é porque eu tô tão acostumada a falar beijar com as minhas alunas há 12 anos que eu acabei soltando sem querer aqui. O beijar é colocar direito com direito, é porque um tecido beija o outro, tá? Então isso é costume meu aqui. Nós vamos colocar, para elas é tão normal porque a gente fala beijar tão sério que todo mundo já virou um vocabulário aqui já. Então colocar direito com direito e costurar. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Aquele de sempre, que é juntar e coincidir as costuras. Ó, vamos lá. Filma aqui bem de pertinho. Essa costura tem que coincidir com essa costura.
e essa costura tem que coincidir com essa costura. Se ficar assim, vai ficar muito feio, muito esquisito, tá? Então, bastante cuidado com isso daqui. E o mesmo, a hora que eu trouxer este pra cá. O que vai acontecer? A hora que eu beijar esse com esse, ó, as costuras têm que coincidir. Essa com essa e essa com essa daqui. Então, bora para a máquina finalizar o nosso bloco. Então, já estamos na máquina e agora nós vamos unir as fileiras conforme a gente já falou. Neste momento, também é muito importante a margem de costura ser a mesma que a gente deixou, que a gente acrescentou na medida na hora do corte. Que no nosso caso é meio centímetro para cada lado. A hora que estiver chegando bem pertinho das costuras, dá uma conferida para ver se não saiu do lugar, se os biquinhos estão encontrando. Prontinho. Agora nós vamos para o próximo bloco, aliás, desculpa, a próxima fileira do nosso bloco, olhando o projeto sempre para ver se está na posição correta, conferindo as costuras para ver se estão encaixadas. E aí vou colocar um alfinetinho para não sair do lugar. E vamos costurar. Finalizamos assim a última costura e agora vamos voltar para o ferro. Então, estamos passando o nosso bloco prontinho. Aqui eu optei em abrir realmente as costuras, pelo motivo que eu já cansei de explicar para vocês. Cansei modo de falar, tá, gente? Que eu já expliquei várias vezes, porque eu nunca canso de explicar nada para vocês. Ó, então as costuras estão abertas. Eu gosto muito de um avesso bonitinho, então sempre cortem as linhas, porque aí fica um trabalho que a gente fala que é trabalho limpo, sem excesso de linha, com as costuras para os seus devidos lados, que dá até prazer você olhar para o trabalho pelo avesso. Olha que bonitinho, ó. E aí, pelo direito, então, nem se fala. Terminamos o nosso bloco e, fala a verdade para mim, ficou muito lindo. Aqui está o quinto bloco prontinho. E aí, o que vocês acharam? Por favor, me digam, porque isso é muito importante para mim. Eu preciso saber. E aí, vamos colocá-lo no lugar dele, junto com os outros 4. Aqui está. Olha a diferença de um para o outro. Como que a gente simplesmente mudar o tecido, como é que parece que a gente mudou de técnica, né? Faz uma diferença. Eu trouxe até aquela terceira combinação que eu sempre trago para vocês, porque eu gosto de mostrar como que muda, simplesmente por mudar o tecido. Aqui está. Nem parece que é o mesmo bloco, não é mesmo? E aí, gostaram? Mas na verdade não importa qual combinação fica mais bonita nesse momento. O importante mesmo é que vocês aprendam a fazer os blocos, porque esse é o meu objetivo aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu quero que vocês aprendam e gostem de fazer os blocos. E aprendam também a utilizar os materiais necessários que tornam o patchwork para nós muito mais fácil, mais rápido e muito mais bonito, com certeza.
E eu acho que por hoje é só, nós vamos terminando por aqui, mas antes de me despedir, eu peço que você, que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, por favor. E se você já é inscrito, o meu muito obrigado. O meu muito obrigado por você estar aqui. O meu muito obrigado por acreditar no meu trabalho. O meu muito obrigado por você amar o patchwork, assim como eu. Porque cada um que o patchwork conquista faz dessa arte cada vez mais responsável por trazer alegria e paz aos nossos corações. Use e abuse dos tecidos e sinta na alma a tranquilidade que ele é capaz de trazer. Um beijo para cada um de vocês. Até a próxima, com a certeza da sua presença, e fiquem com Deus.